às autoridades das Nações Unidas, aos representantes dos diversos países que a compõem e a todos os cidadãos do mundo que nos estão assistindo. Boa tarde. Para aqueles que não sabem, eu não sou político, sou economista, um economista liberal libertário que nunca teve a ambição de fazer política e que foi honrado com o cargo de Presidente da República Argentina, diante do fracasso estrondoso de mais de um século de políticas coletivistas que destruíram nosso país. Este é o meu primeiro discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas e quero aproveitar para, com humildade, alertar as diferentes nações do mundo sobre o caminho que estão trilhando há décadas e sobre o perigo que implica o fracasso desta organização em cumprir sua missão original. Não venho aqui para dizer ao mundo o que deve fazer, venho aqui para dizer ao mundo, por um lado, o que vai acontecer se as Nações Unidas continuarem promovendo as políticas coletivistas que vem promovendo sob o mandato da Agenda 2030 e, por outro lado, quais são os valores que a nova Argentina defende. Gostaria, sim, de começar dando crédito quando o crédito é devido. A Organização das Nações Unidas nasceu do horror da guerra mais sangrenta da história global, com o objetivo principal de que isso nunca voltasse a acontecer. Para isso, a organização gravou em pedra seus princípios fundamentais na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá foi consignado um acordo básico em torno de um máximo de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sob a tutela dessa organização e a adoção dessas ideias, nos últimos 70 anos, a humanidade viveu o período de paz global mais longo da história, que também coincidiu com o período de maior crescimento econômico da história. Criou-se um fórum internacional onde as nações pudessem resolver seus conflitos por meio da cooperação, em vez de recorrer imediatamente às armas, e conseguiu-se algo impensável, sentar permanentemente as 5 maiores potências do mundo na mesma mesa, cada uma com o mesmo poder de veto, apesar de terem interesses totalmente opostos. Tudo isso não fez com que o flagelo da guerra desaparecesse, mas até agora evitou que qualquer conflito escalasse a proporções mundiais. O resultado foi que passamos de ter 2 guerras mundiais em menos de 40 anos, que juntas tiraram mais de 120 milhões de vidas, para ter 70 anos consecutivos de relativa paz e estabilidade global, sob a égide de uma ordem que permitiu ao mundo inteiro integrar-se comercialmente, competir e prosperar. Pois onde entra o comércio não entram balas, dizia Bastiat, porque o comércio garante a paz, a liberdade garante o comércio e a igualdade perante a lei garante a liberdade. Cumpriu-se definitivamente o que consignou o profeta Isaías e está escrito no parque do outro lado da rua. Deus julgará entre as nações e arbitrará entre muitos povos. Forjarão suas espadas em arados e suas lanças em podadoras. Nação não levantará espada contra nação. Nunca mais conhecerão a guerra. Isso é o que aconteceu principalmente sob a tutela das Nações Unidas nas suas primeiras décadas. E por isso, de certa perspectiva, estamos falando de um sucesso notável na história das nações que não pode ser ignorado. Agora, em algum momento, e como costuma acontecer com a maioria das estruturas burocráticas criadas pelos homens, essa organização deixou de zelar pelos princípios esboçados em sua declaração fundacional e começou a mudar. Uma organização que havia sido pensada essencialmente como um escudo para proteger o reino dos homens, transformou-se em um leviatã de múltiplos tentáculos que pretende decidir não só o que cada Estado-nação deve fazer, mas também como todos os cidadãos do mundo devem viver. Assim passamos de uma organização que buscava a paz para uma organização que impõe uma agenda ideológica a seus membros sobre uma infinidade de temas que dizem respeito à vida do homem em sociedade. O modelo de Nações Unidas que havia sido bem sucedido, cuja origem podemos rastrear nas ideias do presidente Wilson, que falava da sociedade de paz sem vitória e que se baseava na cooperação dos Estados-nação, foi abandonado. Foi substituído por um modelo de governo supranacional de burocratas internacionais que pretendem impor aos cidadãos do mundo um modo de vida determinado. O que está sendo discutido esta semana aqui em Nova Iorque, na Cúpula do Futuro, não é outra coisa senão o aprofundamento desse rumo trágico que esta instituição adotou. O aprofundamento de um modelo que
que, nas palavras do próprio secretário das Nações Unidas, exige definir um novo contrato social em escala global, redobrando os compromissos da Agenda 2030. Quero deixar clara a posição da Agenda Argentina. A Agenda 2030, embora bem intencionada em suas metas, não é outra coisa senão um programa de governo supranacional de corte socialista que pretende resolver os problemas da modernidade com soluções que atentam contra a soberania dos Estados-nação e violam o direito à vida, à liberdade e à propriedade das pessoas. É uma agenda que pretende solucionar a pobreza, a desigualdade e a discriminação com legislação que só aprofunda esses problemas. Porque a história do mundo mostra que a única maneira de garantir a prosperidade é limitando o poder do monarca, garantindo a igualdade perante a lei e defendendo o direito à vida, à liberdade e à propriedade dos indivíduos. Foi precisamente a adoção dessa agenda, que obedece a interesses privilegiados, e o abandono dos princípios esboçados na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que distorceu o papel desta instituição e a colocou em um caminho errado. Assim vimos como uma organização que nasceu para defender os direitos humanos tem sido uma das principais impulsionadoras da violação sistemática da liberdade, como por exemplo com as quarentenas a nível global durante o ano de 2020, o que deveria ser considerado um crime contra a humanidade. Nesta mesma casa, que diz defender os direitos humanos, permitiram o ingresso no Conselho de Direitos Humanos a ditaduras sanguinárias, como a de Cuba e Venezuela, sem a menor reprovação. Nesta mesma casa, que diz defender os direitos das mulheres, permitem o ingresso ao Comitê para a eliminação da discriminação contra a mulher a países que punem suas mulheres por mostrarem a pele. Nesta mesma casa, sistematicamente, votou-se contra o Estado de Israel, que é o único país do Oriente Médio que defende a democracia liberal, enquanto demonstrou-se simultaneamente uma incapacidade total de responder ao flagelo do terrorismo. No plano económico, promoveram-se políticas coletivistas que atentam contra o crescimento económico, violam os direitos de propriedade e atrapalham o processo económico natural, chegando a impedir os países mais pobres do mundo de usufruírem livremente de seus próprios recursos para progredirem. Regulamentações e disposições impulsionadas precisamente pelos países que se desenvolveram graças a fazer o mesmo que hoje condenam. Também foi promovida uma relação tóxica entre as políticas de governança global e os organismos de crédito internacional, exigindo dos países mais desfavorecidos que comprometam recursos que não têm em programas que não precisam, tornando-os devedores perpétuos para promover a agenda das elites globais. Tampouco ajudou o tutelamento do Fórum Económico Mundial, onde se promovem políticas ridículas com antolhos malthusianos, como as políticas de emissão zero, que prejudicam sobretudo os países pobres, além das políticas ligadas aos direitos sexuais e reprodutivos, enquanto a taxa de natalidade dos países ocidentais está despencando, prenunciando um futuro sombrio para todos. A organização também não cumpriu satisfatoriamente sua missão de defender a soberania territorial de seus membros, como nós argentinos sabemos em primeira mão no caso das Ilhas Malvinas. Chegamos até uma situação em que o Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante desta Casa, se desnaturalizou, pois o veto de seus membros permanentes começou a ser utilizado em defesa dos interesses particulares de alguns. Assim estamos hoje com uma organização impotente para fornecer soluções aos verdadeiros conflitos globais, como foi a aberrante invasão russa à Ucrânia, que já custou a vida de mais de 300 mil pessoas, deixando mais de 1 milhão de feridos no processo. Uma organização que, em vez de enfrentar esses conflitos, investe tempo e esforço para impor aos países pobres como e o que devem produzir, com quem se relacionar, o que devem comer e no que devem acreditar, como pretende editar o atual Pacto do Futuro. Toda essa longa lista de erros e contradições não foi gratuita, mas resultou na perda de credibilidade das Nações Unidas perante os cidadãos do mundo livre e na desnaturalização de suas funções. Por isso quero fazer um alerta. Estamos diante do fim de um ciclo. O coletivismo e a postura moral da agenda OAC colidiram com a realidade e já não têm soluções críveis para oferecer aos problemas reais do mundo. Na verdade, nunca as tiveram. Se a Agenda 2030 falhou, como reconhecem seus próprios promotores, a resposta deveria ser nos perguntarmos
se não foi um programa mal concebido desde o início, aceitar a realidade e mudar o rumo. Não se pode insistir no erro, dobrando a aposta em uma agenda que falhou. Sempre acontece a mesma coisa com as ideias que vêm da esquerda. Eles desenham um modelo de acordo com o que o ser humano deveria fazer, segundo eles, e quando as pessoas agem de outra maneira, não têm melhor solução do que restringir, reprimir e coibir sua liberdade. Nós, na Argentina, já vimos com nossos próprios olhos o que há no fim desse caminho de inveja e paixões tristes. Pobreza, embrutecimento, anarquia e uma ausência fatal de liberdade. Ainda estamos a tempo de nos afastar desse rumo. Quero ser claro em algo para que não haja más interpretações. A Argentina, que está vivendo um profundo processo de mudança, atualmente, decidiu abraçar as ideias de liberdade. Essas ideias dizem que todos os cidadãos nascem livres e iguais perante a lei, que temos direitos inalienáveis dados pelo Criador, entre eles o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses princípios que orientam o processo de mudança que estamos realizando na Argentina são também os princípios que guiarão nossa conduta internacional a partir de agora. Acreditamos na defesa da vida de todos. Acreditamos na defesa da propriedade de todos. Acreditamos na liberdade de expressão para todos. Acreditamos na liberdade de culto para todos. Acreditamos na liberdade de comércio para todos. E acreditamos em governos limitados, todos eles. E como nesses tempos o que acontece em um país impacta rapidamente outros, acreditamos que todos os povos devem viver livres da tirania e da opressão, seja a opressão política, a escravidão económica ou fanatismo religioso. Essa ideia fundamental não deve ficar apenas em palavras. Deve ser suportada por ações diplomáticas, económicas e materiais, através da força conjunta de todos os países que defendem a liberdade. Esta doutrina da nova Argentina não é mais nem menos do que a verdadeira essência da Organização das Nações Unidas. Ou seja, a cooperação de Nações Unidas em defesa da liberdade. Se as Nações Unidas decidirem retomar os princípios que lhe deram vida e voltar a adaptar o papel para o qual foi concebida, conte com o apoio incondicional da Argentina na luta pela liberdade. Saiba também que a Argentina não apoiará nenhuma política que implique na restrição das liberdades individuais, do comércio, nem na violação dos direitos naturais dos indivíduos. Não importa quem a promova, nem quanto consenso essa instituição possua. Por essa razão, queremos expressar oficialmente nossa discordância sobre o Pacto do Futuro assinado no domingo. Convidamos todas as nações do mundo livre a nos acompanhar, não só na discordância deste pacto, mas na criação de uma nova agenda para esta nobre instituição, a agenda da liberdade. A partir de hoje, saibam que a República Argentina vai abandonar a posição de neutralidade histórica que nos caracterizou e estará na vanguarda da luta em defesa da liberdade. Porque, como dizia Tomás Pena, aqueles que desejam colher as bênçãos da liberdade devem, como homens, suportar a fadiga de defendê-la. Que Deus abençoe os argentinos e todos os cidadãos do mundo e que as forças do céu nos acompanhem. Viva a liberdade, censurado. Muito obrigado. Em nome da Assembleia, agradeço a presença da República Argentina